Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Está reaberta a ponte do Malueca, estrutura importante na ligação entre os municípios de Cacoaco, Kazanga e Viana, aqui em Luanda. A população viu resolvida uma das suas grandes preocupações. A reabertura da ponte foi orientada pelo governador de Luanda, Manuel Homem, que também hoje constatou o nível de execução de obras no Largo do Quinaxixe. Os municípios de Cacoaco e Kazanga voltaram a estar interligados depois de alguns anos, com a reabertura nesta terça-feira da ponte do Malueca. A alegria tomou conta da população, que há muito aguardavam por este momento, mas entendem também que deve haver melhorias no espaço reservado para os pedestres. Está meio complicado, porque é um pouquinho arriscado, até não digo que é um pouquinho, é mesmo muito arriscado passarmos, nós como na qualidade de pedreiros, como peões, passamos de um lado e no meio passar os carros, fica mesmo muito arriscado, então é de olhar para este lado. Agradecemos, continuam sempre assim, de onde está mal, atentam de fazer para o povo ficar alegre. Essa ponte é uma mais-valia para essa população. Olha, nós passamos aqui situações muito difíceis. Eu, pessoalmente, morei aqui durante alguns anos, mas por intermédio da situação da ponte eu tive que mudar daqui. Me mudei daqui porque era muito difícil entrar e sair por essa área. As trocas comerciais vão doravante acontecer com maior facilidade com a interligação da ponte, que teve um período de intervenção de 3 meses. Agora haverá maior traficabilidade, representa a melhoria de qualidade de vida dos munícipes, tanto do lado de Kazanga quanto do lado de Cacoaco, que tinham esta grande dificuldade, tinham que passar com motas, tinham que passar apiados, os táxis paravam de um lado ou do outro e as pessoas tinham que passar em condições bastante difíceis, muitas das vezes com crianças ao colo, com mercadorias. E então eu penso que esta abertura desta ponte, por Sua Excelência o Sr. Governador da província de Luanda, veio mesmo de facto dar resposta aos anseios desta grande população. O que vai trazer maior mobilidade, maior flexibilidade, vai aumentar a capacidade da própria polícia fazer o patrulhamento desses 2 municípios, vai ligar as trocas comerciais entre o Cacoaco e o Kazanga. E pensamos nós que todas as pessoas, os cidadãos que estão aqui, estão satisfeitos. Na ocasião, o governador de Luanda, Manuel Homem, que enalteceu as equipas envolvidas na conclusão da obra, disse que as próximas intervenções estarão centradas na colocação de passagens no canal de água. Que todos nós possamos cuidar mais este património público que é colocado à disposição dos munícipes. O trabalho continua, nós temos outras iniciativas que estamos a desenvolver aqui neste perímetro, porque há aqui um canal natural de água que cobre, que divide estes 2 municípios e que, de facto, exige-nos que temos que colocar estas passagens ao longo deste percurso. Durante a sua jornada de campo, o governador de Luanda avaliou também os níveis de execução das obras do Largo do Quinaxixe, que nos próximos dias a circulação automóvel no perímetro ficará interdita para dar maior celeridade aos trabalhos. Na próxima semana, para além dos trabalhos de finalização do próprio largo em concreto, vamos dar início à intervenção das vias de circulação nesta zona. Por isso, queremos também pedir aos munícipes a compreensão para esta empreitada, que virá certamente dar uma melhor mobilidade. Nós não iremos interditar a rua por completo, vamos fazer isso em zonas e horas estabelecidas. De acordo com o governo da província de Luanda, as obras de requalificação do Largo do Quinaxixe na Baixa de Luanda, paralisadas há mais de 15 anos, deverão estar concluídas em novembro deste ano. Girassol, Jornal Informação Pontual, outros destaques. Província do IJ, preocupação com a progressão de ravenas. O fenómeno dificulta o escoamento de produtos do campo para a cidade. Bens públicos, vandalização, o setor das águas está entre os mais prejudicados. Os danos, Nepal, passam os mais de 3 milhões de kwanzas por mês. Reuniões conjuntas na Assembleia Nacional com foco na proposta de lei que criminaliza os atos de vandalismo de bens públicos. Produção de cereais, metas no plano de necessidades e olhos na campanha agrícola, que começa em breve. Visita de José Ramos Horta a Angola. Detalhes sobre o que marcou o segundo dia da agenda do presidente de Timor-Leste. Angola e União Europeia, facilitação do diálogo. Nova fase de programa foi lançada com suporte financeiro de mais de 6 milhões de euros. Atualidade fora de portas, semana de calor extremo no Japão, onde já resultou em várias mortes. No desporto, desafios da Seleção Nacional de Futebol na senda dos próximos passos e também outras novidades nacionais e internacionais. Bem-vindos ao melhor da informação.
Olhos sobre as voltas que o mundo dá. Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas. No country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola. Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite e bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esse trabalho é o trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. Outra vez, boa noite. Vandalização de bens públicos. O setor das águas está entre os que mais prejuízos sofre, com danos calculados em vários milhões de dólares. O exemplo é o caso da EPAL, que, fruto do problema, chega a sofrer mensalmente perdas avaliadas em mais de 5 milhões de kwanzas. A empresa pública de águas de Luanda perde mais de 5 milhões de kwanzas para a manutenção de equipamentos vandalizados. São perdas mensais, que quando somadas às anuais, acarretam custos avultados para a empresa. Nós temos uma média de 20 vandalizações por mês. E isso estamos a falar aí acima dos 5 milhões de kwanza. Porque furtar uma ventosa para vender uma ventosa não custa menos de 1 milhão de kwanzas. Por outro lado, um tubo de ferro fundido, que é que também furtam para ir vender a peso, não custa menos de 600 mil kwanzas. Então, daí a análise, daí a proporção destes custos, que eu falo de um prejuízo aos cofres da própria EPAL, quiçá aos cofres do Estado, na ordem dos 5 milhões de kwanzas. Em entrevista exclusiva concedida à Rede Girassol, Adão da Silva, presidente do Conselho de Administração da EPAL, denunciou que a dívida dos clientes para com a empresa é elevada, já que o número de devedores entre individuais e empresas, incluindo públicas, ronda os 40%. Mais de 40% da população não paga água, né? E dentro deste contexto, essas dívidas influenciam grandemente na nossa arrecadação de receitas e influenciam no nosso bom serviço, concretamente no pagamento dos salários, da manutenção dos equipamentos, fundamentalmente, e também dos produtos químicos para o tratamento da qualidade da água. Porque os maiores devedores estão na área doméstica, não é? Mas nesta conformidade, as instituições públicas também não estão isentas, também não pagam. Localidades como a do Morro Bento e Cacoaco ainda se deparam com dificuldades no acesso à água potável. Em muitos bairros existem ligações domiciliares, mas a água tarda em chegar à torneira das residências de muitas famílias, preocupação que poderá ser resolvida com a conclusão de projetos como o Proágua. Por isso é que a entrada do projeto Proágua tem fundamentalmente como objetivo o reforço da capacidade dos sistemas existentes, bem como a extensão da rede e a complementariedade dessas redes que não têm surgido água, o lançamento de novas condutas aos CDs e, consequentemente, a isso as redes terão a água em funcionamento. Que bairros são esses, por exemplo? Os bairros, eu posso citar o bairro Cacoaco, ali na parte do Alto Quifangondo, parte do Morar 2, o Vila Flor, essencialmente essas áreas.
refira-se que mais de 3 milhões de pessoas vão ter pela primeira vez acesso à água potável na província de Luanda, depois da conclusão dos projetos do Bita e da centralidade do Quilamba, segundo previsões do Ministério da Energia e Águas. Na Assembleia Nacional, as atenções voltaram a estar centradas hoje na proposta de lei que criminaliza os atos de vandalismo de bens públicos. O dia foi de reuniões conjuntas na Casa das Leis. E sobre a mesa esteve também a questão da criminalização, no caso específico de atos de vandalismo que ocorram em atividades políticas de massa. O aumento dos atos de vandalismo contra bens e serviços públicos levou o governo a propor uma nova lei para criminalizar severamente essas ações. Por isso é que está em discussão nas comissões especializadas da Assembleia Nacional e inclui medidas para responsabilizar partidos políticos cujos membros e simpatizantes destruam bens públicos durante manifestações, medida esta que tem gerado discordância entre os deputados da UNITA. Também o vandalismo não se esgota na descrição que temos aqui na proposta de lei. Mas está a pensar, não, os partidos políticos mandam cavar as estradas, mandam partir cabines elétricas. Estamos a falar de vandalismo, estou plenamente, absolutamente de acordo que o patrimônio do Estado não deve ser desbaratado de qualquer forma. Eu vi o funeral do Nagrelha, que teve atos de vandalismo. Deixa de ser óbito, deixa de ser funeral para ser ato de vandalismo. Um ato político é uma atividade legal devidamente localizada, porque há regras que se avisa a polícia, tem até proteção da polícia. O óbito do Nagrelha, o funeral do Nagrelha, teve proteção da polícia. Se a UNITA se opõe à penalização dos partidos políticos, os deputados do MPLA apoiam a responsabilização dessas entidades. Quando sentimos que há essa intenção, de alguma forma, de querermos aqui defender que é possível que os nossos militantes, amigos e simpatizantes cometam e que eles por si só assumam, e nós, enquanto direção deste ato ou deste partido, não temos a responsabilidade de sensibilizar e de educar e reeducar até certo ponto os nossos militantes e amigos e simpatizantes, também devemos assumir uma cota à parte. Vamos imaginar que quando há uma manifestação política ou um ato político, os cidadãos não são todos obrigados a ir a esse ato, então também não têm que ser obrigados a assumir as consequências dos danos que ocorram com o vandalismo, porque lhes prejudica. O governo estabelece que o objetivo não é penalizar unilateralmente manifestações políticas, mas sim coibir todo o ato de vandalismo, seja cometido por pessoas físicas ou jurídicas. O que nós sugerimos é que não se esgote, nem aqui, e no Código Penal também não acontece isso, o conceito de pessoas coletivas, porque este conceito é um conceito aplicável ao direito privado, ao direito público e, portanto, é muito mais extensivo do que o próprio direito penal. A proposta visa não apenas punir individualmente os atos de vandalismo, mas também garantir que os responsáveis, sejam individuais ou entidades coletivas, como partidos políticos, sejam responsabilizados adequadamente perante a lei. E avançamos para a província do Uíge, onde a progressão de ravinas continua a ser motivo de preocupação. Em algumas regiões da província, o fenómeno compromete o escoamento de produtos. O governo da província afirma que já existe um plano técnico para a intervenção. A estrada que conecta os municípios do Uíge e Mucaba, estendendo-se por aproximadamente 60 quilômetros, enfrenta sérios problemas causados por ravinas. Essas ravinas representam uma ameaça à circulação de pessoas e mercadorias, especialmente para o transporte de produtos agrícolas. Entre várias ravinas identificadas, 4 delas são particularmente preocupantes para as autoridades locais. Dos 60 quilômetros de estrada que temos da cidade capital do Uíge até ao nosso município de Mucaba, temos perto de 7 ravinas, dentre as quais temos perto de 4 que preocupam muito mais o troço entre o rio Quicais, que de facto cedeu as terras e neste momento está intransitável. Procuramos desviar a estrada perto de 2 quilômetros numa terra batida e logo que cair as chuvas isso de facto pode agonizar.
O administrador municipal de Mucaba está empenhado em conter o avanço das ravinas, porém, até ao momento, os esforços têm sido insuficientes. A nível da administração municipal, temos estado a realizar muito trabalho para a contenção dessas ravinas, mas como se sabe de que os meios não são muito suficientes, por essa razão foram catalogados a nível da província e a província submeteu a nível central para o seu restauro e que a população tenha o seu trânsito permanentemente. O governador provincial do Uíge afirma que todas as ravinas ao longo da província foram identificadas e, com suporte do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, estão a ser gradualmente controladas. Nós temos 72 ravinas catalogadas, de grande porte, e temos estado a fazer. Por exemplo, hoje, quase que ninguém mais se recorda das dificuldades que a nossa população tinha para sair do Uíge ao Quimbelo. Então, tinha que atravessar cerca de 13 ravinas que tinham cortado a estrada toda. Hoje estão todas elas fechadas, com o apoio do Ministério das Obras Públicas. Estamos também a devolver os sapatos aos buengas. Então, a população dos buengas pediu os sapatos. Mucaba é um dos 16 municípios do Uíge conhecido por seu forte potencial agrícola, especialmente na produção de café, banana e mandioca. No entanto, esse setor está a ser prejudicado pelo avanço das ravinas, o que compromete o escoamento desses produtos. Produção de cereais. As metas continuam exigentes no plano de necessidades em função do desafio de redução das importações. O Ministério da Agricultura estima que só para o caso do trigo o país precisa de produzir pelo menos 600 mil toneladas por ano para baixar os níveis de importação. Passados 2 anos desde o relançamento da campanha de colheita de trigo, os indicadores da safra podem vir a atingir 70 a 80 mil toneladas. Nesta altura, de acordo com o Ministro da Agricultura e Florestas, Antônio Francisco de Assis, Angola precisa de produzir mais de 600 mil toneladas de trigo ao ano para reduzir as importações do cereal. Antônio Francisco de Assis, que falava no lançamento da época agrícola 2024-2025, sinalizou que os insumos disponíveis no país ainda são insuficientes, mas que são distribuídos às famílias camponesas com realce para as das províncias do Bié, Benguela, Huambo, Huila e Malange. O ministro da Agricultura e Florestas realçou que, apesar das dificuldades com as sementes de trigo, algumas famílias camponesas com pouco mais de 1 hectare dão indicadores de se estar no caminho certo e, por isso, augurou mais abrangência na produção do trigo durante a nova época agrícola, que vai contar com perto de 7 mil toneladas de fertilizantes. Os governos das províncias do Bié e Huambo, de acordo com Antônio Francisco de Assis, estão a incitar contactos com a direção do Caminho de Ferro de Benguela para a transportação da mercadoria, de modo a que os camponeses e agricultores tenham acesso aos fertilizantes a preços subvencionados pelo Estado. Na província do Huambo, foram cultivados mais de 600 hectares de terra para a produção de trigo, com uma previsão de colheita de perto de 600 toneladas para o setor familiar, bem como o envolvimento de 437 produtores empresariais. Angola e a União Europeia. Facilitação do diálogo. Nova fase. Em destaque. A vida lá onde tudo começa. Passos de progresso. Conquistas e desafios ainda por vencer. Vilas. Exclusivo. O Presidente da República segue amanhã para a província do Bié, onde vai trabalhar durante 2 dias. A jornada é de constatação da realidade socioeconómica da região e acontece no quadro do programa Presidência Aberta, de acordo com os serviços de Secretaria da Presidência da República. Amanhã, quarta-feira, 10 de julho, o Sr. Presidente da República, João Lourenço, deixa Luanda à tarde para uma visita de 2 dias à província do Bié. Vai ser mais um capítulo do formato Presidência Aberta, uma maneira de atacar desafios e constrangimentos de forma direta ali onde eles se apresentam,
para tornar o exercício da governação mais ágil e mais funcional. O chefe de Estado mal chega amanhã à tarde à capital da província do Bié, a cidade heroica do Cuito, dirige logo uma reunião com o governo da província para uma avaliação global do estado do território, dos projetos que têm em marcha, seja no âmbito do PIN, o Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, sejam iniciativas de qualquer outra natureza, mas que impactam sobre a vida das populações, o seu bem-estar, no fundo, todos os projetos que contribuem para o desenvolvimento daquela província do centro do país. Este, em síntese, vai ser o primeiro dia. Na quinta-feira, dia seguinte, o presidente João Lourenço vai tomar contacto com a produção agrícola em larga escala, visitando uma grande exploração de trigo e, simbolicamente, testemunhando o início da colheita do cereal na presente temporada. Vários outros momentos ligados à produção, que se desenvolve com iniciativas vigorosas de cidadãos e empresas naquela parte do país, vão também ser alvo da atenção do Presidente da República, que nesse mesmo dia, quinta-feira, já ao fim da tarde, estará de regresso à capital do país, Luanda. E o presidente de Timor-Leste, José Ramos Horta, cumpre o seu segundo dia de visita a Angola e esteve hoje na Academia Venâncio de Moura, onde orientou uma palestra dirigida a distintos convidados que refletiram sobre o tema Timor-Leste, a região e o mundo. O momento foi de partilha de experiências. Com 22 anos de independência, a República de Timor-Leste, país localizado no Sudeste Asiático, é das regiões que viu ao longo dos anos um certo equilíbrio na sua economia. Mas, em meio ao considerável indicador, o país enfrenta desafios relevantes, como é, por exemplo, o aumento da taxa de mortalidade infantil e a pobreza que assola a população timorense, em escala preocupante. As preocupações foram apresentadas pelo presidente de Timor-Leste, José Ramos Horta, na Academia Venâncio de Moura, durante a palestra Timor-Leste, a região e o mundo. Um encontro que marca o segundo dia da sua visita oficial de 72 horas a Angola. Mortalidade infantil que caiu muito, mas também, obviamente, nem tudo são rosas em Timor-Leste. Temos falhado na luta contra a extrema pobreza, continua a haver muita pobreza, sobretudo stunting e subnutrição infantil. Espero os próximos 5 anos, o novo governo, que tem um mandato de 4 anos, porque já serviu um, faltam 4, resolva em definitivo esta ignóbil situação de tanta pobreza e mortalidade infantil. O memorando de entendimento entre a Academia Diplomática Venâncio de Moura e o Centro de Estudos Diplomáticos do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Timor-Leste, rubricado nesta segunda-feira na Sala de Tratados da Presidência da República, abre um novo caminho nas relações entre as duas nações. Este instrumento jurídico, segundo Marcos Barrica, diretor-geral da Academia Diplomática Venâncio de Moura, o país do Sudeste Asiático vai contar com o apoio de Angola na manutenção da língua portuguesa. Timor-Leste tem um grande desafio, que é o desafio da manutenção e sobrevivência da língua portuguesa. Nós temos problemas sérios com aquele estado da CPLP. Precisamos de fazer um esforço muito grande e esse esforço Angola quer também participar nele, de modo a que a língua portuguesa possa sobreviver. Com a agenda da visita quase concluída, José Ramos Horta considera positiva a jornada de trabalho em Angola, uma vez que permitiu elevar as relações ao mais alto nível e por acreditar que o reforço vai contribuir para a dinamização de ambas economias. Dou 10 a Angola, dou 10 a Moçambique, pelas nossas relações, estão no topo, que é a classificação máxima 10, pela receptividade que eu tive dos irmãos de Moçambique e Angola. Já temos o candidato, uma pessoa que é figura conhecida em Timor-Leste, foi deputado, foi ministro várias vezes, e ele aceitou o convite que eu lhe fiz para vir como embaixador. Portanto, eu regressando, faço a formalização da nomeação oficial, tomar de posse, e depois de agremã de Angola, ele virá. Já temos, agora à tarde vou para ver a embaixada.
Depois da passagem pela Academia Venâncio de Moura, o Ministro das Relações Exteriores, Tete António, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Timor-Leste, Bendito de Freitas, mantiveram uma reunião à porta fechada, onde foi reforçada a cooperação em áreas como petróleo, agricultura, comércio, turismo, indústria, na área militar e comunicação social. José Ramos Horta, que visita Angola pela segunda vez, deixa o país esta quarta-feira, logo após a cerimónia oficial de despedida. Está aberta a Embaixada de Timor-Leste em Angola. O ato aconteceu hoje, foi testemunhado pelo presidente José Ramos Horta. O corte da fita coube ao Ministro das Relações Exteriores, Tete António. Os timorenses já contam com uma embaixada em Angola. O descerramento da fita foi feito pelo Ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete António, e o Ministro das Relações Exteriores e Cooperação do Timor-Leste, Bendito dos Santos Freitas. Esteve presente na inauguração da nova infraestrutura o presidente timorense José Ramos Horta, que falou da importância deste momento. Agradeço imenso o governo de Angola pela celeridade, prontidão em nos proporcionar um espaço para a embaixada. Já temos um embaixador de Angola em Timor-Leste, temos já um embaixador designado para Timor-Leste. Assim que eu regresso a Dili, já tenho audiência marcada com ele para receber dar as credenciais e ele, o mais rápido possível, vir a Luanda. Isto representa para nós um grande momento. É o primeiro país PALOP a ter uma embaixada em Dili. Angola já tem presença na Ásia, em Singapura, por exemplo, que é um país membro da ASEAN, abriu uma embaixada também agora em Jakarta, um país muito importante. E com esta presença em Timor-Leste nos conforta e daremos todo o apoio à presença diplomática de Angola em Timor-Leste e na região. O Ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete António, disse que o processo de inauguração foi simultâneo. Temos instalações em Dili, portanto, tivemos também a hospitalidade do governo de Timor-Leste, de Sua Excelência, o seu presidente, já nos deu essa possibilidade. O nosso embaixador já visitou em Dili, portanto, estamos a fazer praticamente tudo ao mesmo tempo. Isto é, Timor-Leste aqui e República de Angola lá. Já temos o embaixador acreditado, o embaixador Lemos, tem estado a andar conosco. Portanto, a velocidade de cruzeiro está dos dois lados, da Ásia e daqui da parte africana. E a Embaixada de Angola no Timor-Leste estará a cargo do embaixador acreditado José de Lemos. E o volume de investimentos chineses em Angola fixou-se em mais de 20 mil milhões de dólares no ano passado. São dados avançados pelo embaixador da China, que hoje esteve na Câmara de Comércio, onde foi informado sobre a dinâmica de funcionamento e também das dificuldades que a classe está a enfrentar. O embaixador chinês prometeu atrair mais empresários para o nosso país. Em 2023, os empresários chineses realizaram diversos investimentos significativos em Angola. As áreas de destaque incluem infraestrutura, construção, imobiliário, agricultura, agroindustrial e outras. O valor do investimento chinês em Angola ronda cerca de 23 mil milhões de dólares. Esta informação foi passada nesta terça-feira pelo embaixador da China em Angola, no final de um encontro com a direção da Câmara de Comércio Angola e China. Durante o ano de 2023, o volume do comércio entre os dois países é de 23 bilhões de dólares americanos. E o país de Angola, principalmente, exportam os produtos de petróleo, de agricultura e de pesca para a China. E da China para Angola, a China exporta alguns equipamentos, máquinas ou produtos de aço para Angola. E esperamos que
as exportações angolanas para a China sejam mais diversificadas, quer dizer, não só os produtos agrícolas ou produtos pesqueiros. Então, podemos explorar mais na área industrial. E também a área industrial também é a nossa direção de esforço no futuro. Entretanto, o diplomata mostrou-se satisfeito com a cooperação e enfatizou a responsabilidade dos empresários chineses em cumprir as normas e leis angolanas. Em primeiro lugar, eu gostaria de salientar que, como todo mundo sabe, as empresas chinesas já contribuíram muito para o desenvolvimento socioeconômico de Angola. E isso é uma minoria, é um cenário dominante. E algumas empresas chinesas realmente têm alguns atos de maltratamento contra os angolanos, mas tudo isso só constitui uma minoria, quer dizer, muito poucas empresas fazem isso. E como a embaixada, nós sempre exigimos que todas as empresas chinesas em Angola observam as leis e regulamentos angolanos e também não aconteçam irregularidades. Então, nós não temos nenhuma tolerância com essas empresas que exercem irregularidades e apoiamos sempre a parte angolana a atuar e realizar a aplicação da lei. Na ocasião, o presidente da Câmara de Comércio apresentou os trabalhos de investimentos realizados pelos empresários e apontou algumas dificuldades enfrentadas por esta classe empresarial. As dificuldades são várias, aquelas que são inerentes à vida do nosso país. Na verdade, o nosso país pretende, de facto, diversificar a sua economia, a industrialização do país. Nós hoje vivemos crises profundas, a desvalorização da moeda nacional, portanto, muitas empresas morrem quase dia a dia e a necessidade é, de facto, o aumento do investimento. E na província da Huila, nossa equipa conversou com jovens empresários afetos à Associação Nacional, que voltaram a falar das dificuldades que enfrentam no acesso ao crédito. A Associação Nacional de Jovens Empresários, ANGE, tem mais de 3 mil filiados em todo o país. A informação foi avançada pelo presidente da Organização Empresarial, Combi Júnior, tendo adiantado que 40% dos membros são mulheres, o que demonstra a grande presença feminina no empreendedorismo. Somos mais de 3 mil membros, onde nós temos uma gama de 40% mulheres e 60% homens. Outrora os gráficos nos mostravam que o número de empresários eram mais para o lado masculino do que o feminino, em que tinha uma diferença de 80 a 20, e hoje conseguimos ver que as mulheres estão cada vez mais a empreender e acabam por representar aqui um marco histórico para o nosso país. Segundo o Combi Júnior, os jovens empresários queixam-se das dificuldades de acesso ao crédito e, para mudar o quadro, serão ensaiadas soluções de financiamento. Nós já estamos a trabalhar e em breve nós apresentaremos algumas soluções e para este ano ainda está, nesse caso, ou vai estar, nesse caso, disponível uma linha de microcrédito para os jovens, onde poderão beneficiar até de 7 milhões de kwanzas por empresa. E estamos a trabalhar num outro projeto macro, onde poderemos beneficiar até 200 milhões de kwanzas por empresa. O líder associativo disse igualmente que os jovens empresários têm atualmente uma grande participação na economia nacional. Nós hoje já representamos uma média de 60% em termos populacionais gerais, e a representar diretamente na própria economia, nós já estamos em média ali à volta de mais de 50%, porque a maior parte da população é jovem. Então nós queremos que eles vão crescer ainda mais com essas iniciativas, porque nós queremos fazer com que os jovens consigam sair das universidades, consigam sair do ensino médio com os seus projetos e possam entrar logo para o ramo empresarial, né, ao invés de irem procurar o primeiro emprego.
Girassol Jornal, segunda edição da semana. No próximo bloco, olhamos para o que acontece além fronteiras. E também hoje, a União Europeia e Angola, a facilitação no diálogo. A nova fase do programa foi hoje lançada com suporte financeiro de mais de 3 milhões de euros. O intervalo é breve, não saia daí, voltamos a seguir. Até já. Já de volta, obrigado pela preferência. Está lançada a nova fase do programa de facilitação do diálogo entre Angola e a União Europeia e com um suporte financeiro de mais de 3 milhões de euros. A segunda fase do programa está baseada na capacitação institucional e parcerias que envolvam setores estratégicos como a agricultura, a justiça, a energia e águas. Diálogos, fóruns, capacitação institucional e parcerias estratégicas vão guiar a segunda fase do projeto de facilidade de diálogos Angola-União Europeia com um investimento de 3,6 milhões de euros com vista à dinamização de setores como a agricultura, justiça, energia e águas, telecomunicações, economia e outros. A nossa cooperação através do diálogo com a União Europeia e com todos os parceiros de cooperação se vai manter no plano estratégico para o desenvolvimento sustentável do nosso país, pelo que mantemos e confirmamos o nosso engajamento para que os resultados da segunda fase obtenham os resultados esperados. E vamos trabalhar para poder também, nesta segunda fase, ter mais em consideração a nossa estratégia Global Gateway, que foi adotada em dezembro de 2021 e que pretende exatamente dar, portanto, pôr o investimento através do setor privado nas diferentes áreas de transporte, digitalização, energia, ciência, tecnologia e educação e saúde. A segunda fase do projeto foi lançada nesta terça-feira, onde foi apontado alguns desafios ultrapassados na primeira fase. A primeira fase, como eu disse, conseguiu atingir os seus resultados, mas foi mais nos últimos 2 anos, porque realmente demorou e houve dificuldades em arrancar, porque não podia haver trocas diretas de participantes a irem de Angola para a Europa e vice-versa, por causa da Covid, e portanto isso atrasou bastante. Mas conseguiram, como viram pelos gráficos, conseguiram no último ano ter uma explosão quase de chegar aos 300 e tal participantes, quando outros anos tiveram 60, 70. A parceria estratégica entre Angola e a União Europeia, com um financiamento na ordem dos 3,6 milhões de euros, remonta desde 2012 e teve como resultados nesta primeira fase a realização de 15 ações com o envolvimento de 14 mil pessoas, assim como a assinatura de 6 declarações de parceria nos mais variados domínios. E na primeira fase identificámos que coisas vamos fazendo a seguir. E, portanto, é muito cedo ainda para poder dizer já quais são as consequências imediatas de uma ação. Mas em muitas ações nós fazemos recomendações de intervenção que não são, como dizer, nós não podemos dizer que foi fruto da facilidade de diálogo, mas quando fazemos recomendações e vemos que o Governo de Angola começa a fazer passos nesse sentido, ou as instituições europeias também começam a tomar passos a partir da aprendizagem, percebemos que este processo, que é um processo lento, mas importante de conhecimento mútuo, vai deixando os seus frutos. A segunda fase da facilitação do diálogo Angola-União Europeia é um projeto que até 2028 pretende estimular a diversificação económica com a partilha de experiências em matérias de digitalização, crescimento económico, paz, segurança e direitos humanos. A Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, participa de 10 a 13 deste mês na segunda edição da Academia Global das Primeiras Damas. O evento terá lugar na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. O encontro reúne cerca de 50 primeiras-damas, tendo como propósito reforçar o papel das primeiras-damas como catalisadoras de mudanças positivas e de transformação social e apoiando programas de desenvolvimento sustentável e de grande impacto nas áreas da saúde, educação, igualdade do género, desenvolvimento econômico e alterações climáticas, e é promovido pela Aliança Global de Primeiras Damas em parceria com a Universidade da Colômbia em Nova Iorque e com a Organização
das primeiras damas africanas. A liderança nas questões de saúde, num contexto de globalização, a interação com parceiros internacionais com vista à mobilização de recursos, o desenvolvimento de atividades de responsabilidade social dos seus gabinetes serão, entre outros tópicos, a abordar nos 3 dias do programa. A agenda integra ainda a realização de uma mesa redonda em que as primeiras-damas vão partilhar experiências relacionadas com os desafios e oportunidades vivenciadas a nível nacional e nas comunidades dos seus países, concorrendo para um objetivo comum, que é de reforçar a promoção da igualdade do género, o empoderamento das mulheres e o desenvolvimento socioeconômico. Recorde-se que a Aliança Global das Primeiras-Damas apoia desde 2009 as Primeiras-Damas e 150 líderes séniores dos Estados Unidos da América, América Latina, África e Europa nos seus esforços na promoção de mudanças positivas nas suas comunidades e em todo o mundo. Destaques da atualidade fora de portas. Estados Unidos da América exortam terroristas a cessarem crimes na República Democrática do Congo. É um assunto para ver no compacto da atualidade internacional que acontece agora, o desenvolvimento com Emília Pascoal. Emília, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Boa noite, Emília. Boa noite a todos. Os Estados Unidos da América exortaram todas as partes no conflito a aderir à trégua humanitária e apelaram o Ruanda que põe imediatamente termo ao seu apoio ao M23. Um comunicado de imprensa do Departamento de Estado indica que os Estados Unidos partilham as preocupações expressas no relatório final do Grupo de Peritos das Nações Unidas sobre a RDC. Pedimos ao Ruanda e à RDC que cumpram os seus compromissos no âmbito do processo de Luanda e apelamos a todas as partes que cumpram as obrigações aplicáveis ao abrigo do direito humanitário internacional e responsabilizem todos os intervenientes pelas violações no conflito no leste da República Democrática do Congo. Outras notas internacionais, acompanhe. O Hamas indicou que a responsabilidade pelas negociações de cessar-fogo não avançarem é do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e as suas tropas. A declaração foi feita após o avanço armado israelita na cidade de Gaza nesta segunda-feira. A situação pode afetar as conversações de paz que deveriam ter sido retomadas nesta semana. O grupo palestiniano alertou para o facto dos últimos ataques poderem levar ao colapso das negociações sobre o cessar-fogo e a libertação de reféns. As forças de Israel ordenaram a retirada da população de Gaza antes de intensificarem a ofensiva contra os militantes do Hamas e da Jihad. As Nações Unidas alertaram hoje que a política de vigilância moral imposta pelos talibãs, autoridade de facto no Afeganistão, favorece a criação de um clima de terror e representa uma restrição aos direitos humanos da população. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e a Missão de Assistência no Afeganistão observaram que o Ministério para a Propagação da Virtude e a Prevenção do Vício torna a vida de muitos afegãos mais difícil, especialmente para as mulheres. A ONU destaca que os talibãs têm a obrigação legal de proteger os direitos humanos e fazer todo o possível para os defender. No entanto, o Ministério afegão defende as suas ações e medidas e diz que estão alinhadas com os valores e normas islâmicas. E rejeitou as acusações incluídas no relatório da ONU, como a proibição de certas atividades para as mulheres. O presidente da Libéria anunciou que vai cortar o salário em 40%. Joseph Boakai disse que pretende reduzir a sua remuneração mensal para provar que a sua governação é responsável e para mostrar solidariedade para todos aqueles que passam por dificuldades financeiras no país. Esta decisão surge depois dos salários dos altos representantes do país terem sido investigados, numa altura em que o custo de vida aumentou. Em fevereiro, o líder do país anunciou que o seu salário anual era de 12 mil euros. Com este corte, passará para cerca de 7.300 euros. Ainda fora de portas, a atualidade passa pelo impacto das alterações climáticas no Japão. A onda de calor está intensa e já há registros de várias mortes. Nesta terça-feira, o governo japonês emitiu um alerta por risco de golpes de calor na capital japonesa, Tóquio, em outras cidades no leste e no oeste do país, onde as temperaturas ultrapassaram os 40 graus Celsius. Em Tóquio, 6 pessoas morreram pelo excesso de exposição ao sol e ao calor intenso. As ondas de calor são particularmente fatais no Japão,
o país com a segunda população mais velha do mundo. A agência meteorológica do país indica que a marca em comum nesta época do ano, normalmente, o período de chuvas no Japão, é raro que chegue de forma tão prematura. O governo local do Tóquio instalou diversos pontos de resfriamento ao redor da capital, com jatos de água gelada para baixar a temperatura corporal. As autoridades locais também desaconselharam a prática de exercícios ao ar livre. A agência e o Ministério do Meio Ambiente emitiram alertas de calor extremo para as 24 províncias. A população é incentivada a usar aparelho de ar-condicionado, evitar saídas desnecessárias e se manter bem hidratada. Está contada a atualidade internacional. Kenny Simeão, continuação de um bom jornal. Obrigada, Emília, pelas informações. Amanhã estamos juntas. Boa noite, Emília. Turismo e transportes. Estratégia de dinamização. Em destaque. A vida lá onde tudo começa. Passos de progresso. Conquistas e desafios ainda por vencer. Vilas. Exclusivo. Os ministros do Turismo e dos Transportes estiveram hoje reunidos. O momento serviu para traçar estratégias comuns de atuação e também melhoria de resultados. A formação de uma equipa conjunta para o desenvolvimento do programa Stop POV Angola, em colaboração com a TAG e o Infotur, é um dos pontos que foram estabelecidos durante a reunião de trabalho entre o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, e do Turismo, Márcio de Jesus Lopes Daniel, nesta terça-feira em Luanda, de acordo com a diretora do Gabinete de Tecnologias de Informação e Comunicação Institucional e Imprensa do MINTUR. Os ministérios definiram um plano de ação cuja implementação deve iniciar imediatamente, focado em diferentes aspectos, destacando-se: criação de uma equipa conjunta para desenvolver o programa Stop Over Angola entre a TAG e o Infotur. Realização em 2025 da segunda reunião ministerial dos ministros do Turismo e dos Transportes de África. A assinatura de um memorando de entendimento para a partilha de informações estatísticas entre os setores, certificação dos aeroportos prioritários, como o da Catumbela, até novembro deste ano, também foi destaque da reunião. Celebrar um memorando de entendimento para a partilha conjunta de informação estatística sobre ambos setores. Certificação dos aeroportos prioritários, nomeadamente Catumbela, até novembro de 2024, Mukanka, até ao final do ano 2024 e Namibe, em 2025. Dinamização dos corredores ferroviários para as rotas turísticas, nomeadamente Lubito-Luau e Moçambique-Lubango. E, finalmente, acelerar a retoma do hub aéreo do sul de Angola, permitindo o trânsito de aeronaves para destinos regionais a partir do Lubango. E a fechar esta segunda parte do jornal, temos o resumo do que marcou o debate desta segunda-feira, em especial informação. Esteve em análise a proposta de divisão de Luanda em duas províncias. No debate, a UNITA voltou a acusar o MPLA de tentar desviar as atenções dos angolanos sobre as reais prioridades. Uma visão que o MPLA considera equivocada. Durante o programa, o debate político sobre a divisão político-administrativa de Luanda dominou o confronto entre os representantes das duas maiores forças do parlamento angolano. O grupo parlamentar da UNITA, representado pelo deputado Alcino Kuvalela, vincou a ideia de que o MPLA pretende, com a iniciativa, desviar a atenção dos angolanos sobre as reais prioridades. Por sua vez, o grupo parlamentar do MPLA, que esteve representado pelo deputado Milonga Bernardo, disse que a visão dos maninhos é equivocada e não tem sentido de ser. O MPLA está a baralhar o país, uma vez que o país tem outros problemas centrais. E os problemas centrais têm a ver com o sistema do regime político
que o governo que escolheu desde 1975, depois com uma adaptação em 1991, que é o socialismo democrático, que nós entendemos que este é um ponto central de todos os problemas que nós temos, mas é uma opção ideológica. O Estado é ainda empresário dentro do mercado e compete com os privados. E quando vamos à prática, os privados não conseguem competir com o Estado, porque o Estado investe pesado e o privado investe na medida das suas possibilidades. A consequência é que o mercado morreu, as pequenas e médias empresas desapareceram. Quando diz que o MPLA está a querer desviar a atenção, fugir à materialização das autarquias, trazendo um não assunto naquilo que é a visão, digamos, dos nossos colegas do grupo parlamentar da UNITA, claramente que é infundado. Não faz sentido naquilo que é a própria visão do MPLA, por isso é que eu trago aqui essa questão da nova divisão político-administrativa, que foi claramente apresentado aos angolanos na altura da campanha eleitoral. Portanto, a reforma do Estado lá está. Portanto, o MPLA está a materializar o seu plano de governo. Para o engenheiro de infraestruturas urbanas, Celestino Lanze, é importante não confundir a divisão político-administrativa com as autarquias locais. Dizer que uma coisa é autarquias, outra coisa é divisão político-administrativa. A divisão político-administrativa não anula a autarquia. Portanto, é uma forma de delimitar o território em função de como é que ela está a crescer para que, na fase do exercício da autarquia, vamos lá, o autarca consiga fazer melhor a administração, portanto, levar os serviços, tanto de distribuição dos serviços públicos, estradas, hospitais, etc., mas tem melhor delimitado o território para não haver conflitos em relação às outras zonas vizinhas. O arquiteto Cláudio Maquivavila é de opinião de que a atual situação da província de Luanda não permite a satisfação das aspirações da população. Para ele, a divisão de Luanda poderá trazer consigo muitos benefícios. Acaba por ser, sim, uma solução satisfatória. Não é? Nós, tecnicamente, olhamos isso como oportunidade, porque conseguimos ver que muito daquilo que tem sido a política do ordenamento do território em Luanda quase que não é aplicada, e tendo este espaço partindo do zero, vemos então a oportunidade de aplicar essas políticas de ordenamento do território e criar instrumentos que possam melhorar a qualidade de vida da população. É o Girassol Jornal, mais um intervalo a seguir. O próximo bloco promete. Vem aí a atualidade esportiva com as principais novidades que marcam o dia. Voltamos a seguir. Não saia daí. Até já. Até já. Regresso, parte final do jornal com o Desporto em Destaque. Com o Manuel da Cruz, que já chegou e tem todos os detalhes. Manuel, boa noite. Boa noite, Quina. Boa noite, Simeão. Boa noite a todos. Começamos com o futebol. Os temas Bastos Kisanga e Florentino Luís foram esclarecidos pelo treinador da Seleção Nacional, Pedro Gonçalves, que esteve no Desporto na Rede. Em 5 anos no comando da Seleção Nacional, o técnico português Pedro Gonçalves levou o combinado nacional aos quartos de final do CAN da Côte d'Ivoire e a conquista da Taça COSAFA. Em entrevista exclusiva ao Desporto na Rede da TV Girassol, Pedro Gonçalves foi questionado sobre a ausência de Bastos Kisanga na lista dos convocados dos Palancas Negras e a resposta foi a seguinte. Aquilo que importa dizer é o compromisso. E aquilo que queremos é jogadores comprometidos e determinados. É só isso que tenho a dizer, não tenho a dizer mais nada. A posição 6 nos Palancas Negras tem sido das mais críticas nos últimos jogos de Angola, razão pela qual o meio-campista luso-angolano do Sport Lisboa e Benfica, Florentino Luís, tem sido um dos alvos para representar a Seleção Nacional. Pedro Gonçalves afirmou existir conversações diretas com o atleta, mas que obedece vários processos para que se concretize esse desejo. Tem sido um trajeto, tem havido abertura do Florentino Luís para falarmos, inclusive recentemente estivemos com o Florentino Luís e o seu pai numa reunião onde apresentámos as ideias, aquilo que pode ser o Florentino Luís e aquilo que pode contribuir
para Angola. Não nos fechamos só no Florentino Luís, portanto, nem nos fechamos só nos jogadores da diáspora, e a seleção principal de Angola é uma evidência disso, e a quantidade de jogadores que internamente já utilizaram a seleção como o trampolim, como uma forma, o espaço de expressar as suas qualidades e que hoje estão a fazer carreira ao mais alto nível no exterior. Os Palancas Negras voltam a entrar em campo no mês de setembro para o apuramento ao CAN de Marrocos, num grupo onde constam as seleções do Ghana, Sudão e Níger. O selecionador nacional apontou o equilíbrio como nota dominante, mas garantiu que o objetivo passa por estar presente na maior prova futebolística do continente a nível de seleções. É um grupo equilibrado, que nós acreditamos no nosso potencial e daquilo que tem sido o nosso crescimento, claro que sim, que nos propomos a atingir a CAN, claro que sim, mas respeitando, sem dúvida, que temos que respeitar muito os adversários, perceber aquilo que são as valias deles, mas fundamentalmente retirar-lhes aquilo que possam ser o espaço para eles manifestarem as suas valias e nós próprios, sim, evidenciarmos aquilo que são as nossas qualidades, o nosso crescimento, o potencial dos nossos jogadores e que, no fundo, isso depois se traduza na qualificação. Ainda de futebol, finalmente aconteceu a tomada de posse na Associação Provincial de Futebol de Benguela, depois de um clima de incerteza. O novo inquilino da APF Benguela tem até 2028 o prazo para estabilizar o futebol de formação, ponto assente nos propósitos que fez convencer a massa eleitoral no último pleito de 30 de junho. Depois disso, naturalmente, devemos sentar com os clubes, porque nós precisamos de elaborar um plano de desenvolvimento Benguela 2030. Nós precisamos rapidamente termos uma pessoal para que possa permitir desenvolvermos a nossa sociedade. Então, um plano de desenvolvimento de futebol a médio prazo ou de longo prazo, isto nós precisamos conceber já, devidamente descrito, quantificado e valorado, para que todos possamos comungar deste plano e possamos todas as ações serem direcionadas nesse sentido. Vamos atacar o futebol de formação, porque é este que sustenta a formação. Futebol de formação masculinos. Na ocasião, o diretor do Gabinete da Cultura, Juventude e Desporto de Benguela alertou a nova direção da Associação Provincial de Futebol a massificação das modalidades afeta ao futebol, como é o caso do futsal e do futebol feminino. Uma Benguela melhor depende de todos nós. Entendemos que os candidatos, ora, que perderam as eleições, têm ou encontrarão na nova associação ou direção espaço para contribuir com a sua ideia, dando voz e vez ao futebol e ao demais desporto em Benguela. De Romualdo Nguenga espera-se o cumprimento das promessas e esmeram-se respostas durante a sua vigência por conhecer a casa. É um indivíduo que conhece bem a casa, foi um antigo árbitro de futebol 11, conhece bem a casa, é um homem que tem capacidade e os outros elementos na qual vão trabalhar com ele e outros elementos também do futebol estarão disponíveis para o ajudar pelas competências, pelas qualidades que o senhor Romualdo tem. Temos fé que está em altura que é para poder levar o barco a um bom porto. Muito futebol, com Espanha 2, França 1 ao intervalo na primeira meia-final do Campeonato Europeu. Tudo dito, que Inês Simeão, continuação de bom jornal. Obrigada, Manuel. Até amanhã. Estamos juntos. Muito bem, Manuel. E hoje fechamos com um retrato que nos coloca de volta ao município da Matala, província da Huila. Vamos rever os momentos da reinauguração do aproveitamento hidroelétrico, tido como um grande ganho na esfera de dinamização da economia nacional. Reveja. Eram 10 horas e 50 minutos quando o Presidente da República, João Lourenço, acionou o botão que simbolizava a entrada em funcionamento da terceira turbina do projeto. Antes, João Lourenço fez o corte da fita, descerrou a placa que indica o 31 de maio como a data da reinauguração do aproveitamento hidroelétrico da Matala. Depois de uma visita guiada ao aproveitamento, o titular do Poder Executivo disse que a reinauguração significa mais uma etapa ganha no desafio de eletrificação do país. Entretanto, João Lourenço admitiu que ainda há muito trabalho a ser feito. Estamos com apenas 10 províncias
das 18 províncias do país, apenas 10 estão interligadas, o que significa dizer que talvez mais do que nos preocuparmos em continuar a investir na produção, não estou a descurar essa necessidade, é importante, mas a prioridade das prioridades neste momento é, sem sombra de dúvidas, apostarmos na transportação e distribuição da energia de tal forma que todos os cidadãos angolanos possam passar a beneficiar deste bem precioso que é a energia e atrás do qual, portanto, vem tudo o resto. Em consequência da seca registrada de tempo em tempo na região sul, a província da Huila tem-se debatido com dificuldades no abastecimento e distribuição de água para as famílias. Questionado sobre o assunto, o presidente João Lourenço revelou que estão em curso projetos que vão solucionar o problema. Nós temos projetos em carteira e com a previsão de arranque para muito em breve, quer para abastecer as populações da cidade do Lubango, cidade que tem um déficit grande em matéria de fornecimento de água, quer projetos para, no quadro do combate à seca no sul de Angola, portanto, para beneficiar não só as populações do interior da província, como também o gado, que, como sabemos, é das principais riquezas dos povos do sul de Angola. O aproveitamento compreende também um canal de água que atende o perímetro irrigado da Matala no domínio da agricultura. Na ocasião, o Presidente da República reconheceu que existe ainda o desafio do escoamento da produção para os grandes mercados, mas disse que este não pode ser um impedimento para os agricultores. O chefe de Estado apelou aos empresários a darem sequência ao desafio que passa pelo aumento da produção interna. É como se costuma dizer, o que é que chegou primeiro, o ovo ou a galinha? Eu diria que vieram juntos. Portanto, para haver ovo tem que haver galinha, para haver galinha tem que haver ovo. Ninguém tem que esperar pelo outro. Quem tem a missão de produzir, que produza. Quem tem a missão de manter em bom estado as vias de comunicação, também deve fazê-lo, de preferência, em simultâneo com o processo de produção. Para o caso, sobretudo, dos empresários agrícolas, aqueles que têm grande capacidade financeira, em muitos casos, eles devem substituir o Estado. Portanto, pequenos troços de estrada que dão acesso às suas fazendas, o próprio fazendeiro também pode fazer, pode melhorar a via. Não tem que esperar pelo Estado. O governador local entende-se que a reinauguração do projeto vai impulsionar o desenvolvimento econômico e social da Huila. A barragem da Matala é uma obra de grande importância para a província. Simboliza não só o progresso em termos de infraestruturas hídricas, mas também abre novas expectativas para o desenvolvimento agrícola e econômico da província da Huila. O aproveitamento hidroelétrico da Matala, reinaugurado nesta sexta-feira pelo Presidente da República, João Lourenço, começou a ser construído em 1954 e entrou em funcionamento em 1959. Entretanto, em 2019, viu-se a necessidade da infraestrutura receber trabalhos de reabilitação, o que permitiu o aumento da sua capacidade, que é agora de 40,8 megawatts de energia, ao contrário dos anteriores 27. Pois é, está assim terminada a edição de terça-feira de Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. O próximo encontro, já sabe, está marcado para amanhã às 19h45. Votos de uma excelente noite. Fiquem bem. Estamos juntos. Boa noite.